Fala pessoal, beleza? Humanos superpoderosos se tornaram parte essencial da força de trabalho no século XX. O governo convidou pessoas com habilidades especiais para registrar seus poderes e ajudar na construção de Lincoln City. No entanto, a demanda por trabalhadores com poderes diminuiu desde a Segunda Revolução Industrial, pois as empresas preferem utilizar sistemas automatizados. Devido à falta de oportunidades para cidadãos poderosos, os sindicatos do crime começaram a explorá-los de maneiras diferentes. Uma organização criminosa chamada Trust vem extraindo o fluido espinhal de humanos energizados para criar uma droga altamente viciante chamada Psyche. À medida que os problemas com a droga continuam a surgir, as pessoas começaram a pedir novas leis para restringir o uso de superpoderes. A polícia começou a usar drones e robôs chamados guardiões para monitorar e prender pessoas com poderes que trabalham sem autorização. Um elétrico de classe 5 chamado Connor Reed tenta ganhar a vida trabalhando como ajudante em canteiros de obras enquanto se candidata a um emprego mais permanente. Após uma entrevista de emprego, ele vai direto para a obra para verificar se o encarregado poderia usar outro elétrico. O encarregado concorda em deixá-lo trabalhar meio-dia, mas a polícia logo chega para inspecionar o local e garantir que os poderes não estão sendo usados. Eles ordenam que os trabalhadores olhem para o céu, para que o drone possa detectar se eles estão energizados. Os policiais dizem aos trabalhadores com poderes para deixarem o local e obterem uma licença se quiserem continuar trabalhando. À medida que a investigação avança, as autoridades descobrem que um dos trabalhadores tem um mandado de prisão. Enquanto os policiais prendem o trabalhador, ele dispara tiros pelas mãos e tenta escapar. Os guardiões logo descem do drone e atiram nele até finalizá-lo. Em outro lugar da cidade, a polícia realiza uma operação antidrogas no apartamento de um homem poderoso. O guardião arromba a porta, mas o robô logo é desativado quando o suspeito arremessa um disco em sua direção, atingindo-o no pescoço. O suspeito tenta escapar pela janela, mas o policial Park entra na sala e ameaça atirar nele. Enquanto eles vasculham o local, um oficial descobre uma sala cheia de indivíduos superpoderosos sendo drenados de fluido espinhal. A polícia também encontrou vários sacos de Psyche no apartamento, ligados a um chefão do crime chamado Marcus Sutcliffe. Connor visita sua mãe no supermercado enquanto ela está sendo repreendida por seu chefe, Dave, porque acidentalmente congelou o molho e o deixou cair no chão. Mary Reed, uma criocinética, tem tido problemas para controlar suas habilidades devido a um tumor cerebral. Connor fica irritado com a forma como Dave fala com sua mãe, confrontando-o e quase usando seus poderes. O chefe, no entanto, não se intimida e diz para os dois saírem da loja. Connor pede para sua mãe começar a quimioterapia no caminho para casa, mas Mary diz que eles não podem pagar por isso. No dia seguinte, enquanto Connor espera por um trabalho paralelo em uma esquina, ele percebe um caminhão da Lincoln Power. Seu amigo Travis o avisa para não se envolver com eles porque fazem parte da equipe de Sutcliffe. A van se aproxima deles e o motorista diz que está procurando um elétrico, mas apenas de classe 2 ou superior. Connor hesita, mas finalmente caminha em direção ao veículo e diz ao motorista que quer $200 adiantados. O motorista Garrett concorda e diz para ele entrar na van. Dentro da van, um Brown mudo chamado Freddy diz a ele para colocar um colete de segurança usando linguagem de sinais. Garrett leva Connor a uma fábrica de produtos químicos para desativar uma cerca elétrica. Connor tenta usar um alicate para cortar os fios, mas fica surpreso com o choque elétrico, então ele decide sobrecarregá-la. Uma piro chamada Maddie derrete a fechadura, permitindo que a van entre na usina. Enquanto eles carregam barris de produtos químicos no caminhão, um guarda chega e tenta pedir reforços. Garrett usa seu poder telecinético para pegar seu rádio, então o guarda cede e diz a eles que não viu nada. Ao saírem do local, a polícia recebe um alerta de arrombamento na Jones Chemical. Os policiais de patrulha são instruídos a procurar uma van de carga vermelha. Connor pede para Garrett pagar e deixá-lo ir, mas ele diz que o trabalho não está terminado. Garrett estaciona o carro sob uma ponte e pede para sua equipe retirar o logotipo e a parte vermelha que cobre a pintura branca real do veículo. O drone avista a van deles, mas os policiais percebem que a cor não corresponde à descrição, então eles continuam procurando em outro lugar. Garrett dirige a van até uma garagem e pede a um homem chamado Rhino para levá-los até Sutcliffe, que tem o poder de ler mentes. Rhino os leva até uma passagem secreta para o clube de Sutcliffe. Dentro do clube, Wesley Campbell, um representante do The Trust, critica Sutcliffe por seu fracasso em cumprir suas obrigações de pagamento.
Quando Sutcliffe tenta explicar o motivo de não pagar, Kumbo diz a Sutcliffe para ler a mente da sua associada, Copperhead. Ele diz a Kumbo que Copperhead está pensando em diferentes maneiras de cortar sua garganta. Kumbo diz que ele tem uma semana para pagar o que deve ao The Trust. Depois que Kumbo sai do clube, Garrett apresenta Connor a Sutcliffe. Sutcliffe lê a mente de Connor e conclui que ele será útil para sua equipe. Sutcliffe pede para uma mulher chamada Nia mostrar o lugar a Connor. Nia lhe oferece uma bebida, mas Connor diz que está apenas de passagem. Sutcliffe diz a Garrett que não pode pagar pelos produtos químicos no momento porque ele precisa pagar Kumbo antes que ele mande seus capangas atrás deles. Sutcliffe pergunta a Garrett sobre os poderes de Connor, imaginando se ele pode usar o elétrico para outra finalidade. Garrett diz a ele que Connor é forte, mas que ele ainda precisa treiná-lo. Sutcliffe diz a Garrett para preparar Connor para a nova temporada rapidamente porque isso vai garantir muito dinheiro a eles. Garrett deixa Connor e lhe dá outros $300 como bônus. Ele diz para ele esperar no mesmo lugar novamente no dia seguinte para ganhar mais dinheiro. Antes de sair correndo, Garrett o aconselha a não desperdiçar seu talento. Em casa, Mary conta a Connor que ela voltou ao supermercado para conseguir seu emprego de volta. Connor diz a ela que seu chefe é um idiota, mas ela diz que eles não têm muita escolha porque precisam do dinheiro. De volta ao clube, Nia se aproxima de Sutcliffe e diz que está fora do Psyche. Sutcliffe mostra a ela um frasco da droga, mas ela tem que fazer algo por ele antes de poder obtê-lo. Nas ruas, os policiais Park e Davis investigam o assalto na Johnny's Chemicals. Park conclui que os suspeitos levaram 200 galões de produtos químicos para diluir o Psyche de Sutcliffe com hydro. Davis conta a Park que um elétrico causou um curto-circuito na cerca e um incendiário derreteu a fechadura. Park pede para Davis criar uma lista de elétricos que tenham esse tipo de poder. No dia seguinte, Travis aconselha Connor a ter cuidado ao fazer um trabalho com os homens de Sutcliffe. Logo, o encarregado do último emprego chega procurando por 2 elétricos, mas Connor vê o carro de Garrett e decide ir com ele. Garrett ainda duvida da motivação de Connor, então ele pergunta por que ele decidiu trabalhar com eles em vez de encontrar um emprego legítimo. Connor revela que precisa do dinheiro para pagar o tratamento da mãe. Garrett decide testar sua habilidade pedindo que ele dê um curto no alarme de um carro do lado de fora do restaurante. Garrett ativa o alarme batendo o punho no capô. Enquanto o alarme dispara, Connor pergunta a Garrett quanto ele ganharia se juntasse a eles em seu próximo assalto. Ele desativa o alarme depois que Garrett diz que ele receberá $25.000. Garrett descobre que o pai de Connor, que é um elétrico como ele, levou um tiro enquanto roubava uma loja de bebidas. Ele conclui que sua mãe o criou sem poderes para que ele não acabasse como seu pai. Garrett logo começa a treinar Connor, pedindo-lhe para acender uma lâmpada, mas ele a quebra em sua primeira tentativa. Enquanto eles se preparam para o assalto, Connor faz outras tarefas simples para Garrett, incluindo cobrar pagamentos de traficantes de drogas. Com treino, Connor consegue manter uma lâmpada acesa sem explodi-la. Garrett testa a força de Connor novamente, colocando-o contra outro elétrico que se recusa a apagar-lhe. O homem atira eletricidade em Connor, mas isso não tem muito efeito nele. Connor derruba o homem com um golpe mais forte no peito. Garrett o treina para usar seus poderes e o aconselha a ser mais implacável ao lidar com outras pessoas em seus círculos. Uma noite, Connor decide visitar Dave no supermercado e o ameaça. Em casa, Connor conta à mãe que foi aceito para um emprego permanente. Do lado de fora da casa, Park e Davis estão de tocaia observando Connor. Eles descobrem em seus registros que ele não tem um emprego fixo enquanto luta para pagar as contas médicas de sua mãe. Park pede a Davis para incluí-lo na lista de pessoas de interesse. No dia seguinte, Connor e Garrett visitam um banco para observar o próximo alvo. Garrett diz a Connor que eles planejam entrar pela garagem de serviço, onde um caminhão blindado entrega malotes de dinheiro. Ele pede a Connor para sobrecarregar a cerca para desativar o alarme. Connor hesita por um momento, mas decide usar seus poderes para fechar um negócio mais lucrativo com Garrett. No supermercado, Mary fica intrigada com o comportamento de Dave porque ele é muito mais legal com ela, e até faz de tudo para não lhe dar uma tarefa. Naquela noite, a gangue entra no banco armada. Connor vai direto para o cofre para causar um curto-circuito, desligando as câmeras e evitando que o banco bloqueie remotamente. Quando o alarme dispara, eles pedem para um funcionário abrir o cofre manualmente. Garrett a ameaça enquanto ela põe a combinação, mas Connor tenta acalmá-la, dizendo para ela relaxar e respirar fundo.
Quando o cofre se abre, Garrett fica furioso ao descobrir que a maior parte do dinheiro não está ali. O funcionário diz que o banco já havia esvaziado o cofre mais cedo naquele dia. A gangue decide pegar o que sobrou e deixar o banco. Quando eles saem, os drones já estão esperando por eles. Com todos achando que é o fim, Connor usa seu poder ao máximo e derruba o drone dos guardiões com uma descarga elétrica. Eles voltam ao clube de Sutcliffe para contar que só conseguiram levar $50.000. Enquanto Garrett e Sutcliffe discutem sobre pagar o trust, Copperhead se aproxima deles e atira em Sutcliffe. Rhino bloqueia os projéteis com seu corpo à prova de balas, então Copperhead decide mirar sua arma em Nia. Connor arranca a arma da mão dela, então Copperhead vai atrás dele com uma faca. Rhino atira nela e caminha em sua direção para a atingir mais 3 vezes, certificando-se que ela foi de Vasco. Mais tarde, Connor flagra Nia sob efeito de Psyche. Connor se pergunta por que o assassino de Kumbo foi atrás dela, mas ela diz que não foi a primeira vez que alguém apontou uma arma para ela. Nia percebe o ferimento no braço de Connor e o cura. Nia revela que o assassino tentou matá-la por causa de suas habilidades. Quando Connor pergunta por que Nia continua curando Sutcliffe, ela revela que está em dívida com ele. Quando Connor chega em casa, Mary o confronta sobre o dinheiro que ele guardava na gaveta. Ele diz para ela que ganhou o dinheiro fazendo hora extra, mas Mary diz que ligou para o escritório onde Connor se candidatou a um emprego, e nunca ouviram dele. Enquanto ele explica por que se voltou para o crime para ganhar dinheiro, sua mãe de repente perde o controle de sua habilidade e cai no chão. No hospital, o médico diz a Connor que o tumor está pressionando seu cérebro contra o crânio e eles precisam operá-la imediatamente para evitar que piore. Ele pergunta sobre o custo da cirurgia e descobre que não tem condições de pagar. Do lado de fora do hospital, Park e Davis esperam Connor convidá-lo para ir à delegacia. Park pergunta a ele sobre o assalto na fábrica de produtos químicos e no banco, mas Connor diz que não sabe de nada. Eles avisam Connor que ele está trabalhando para o criminoso mais cruel de Lincoln City, referindo-se a Sutcliffe. Park se gaba de que está prestes a queimar $4 milhões em bens pertencentes à Psyche de Sutcliffe na próxima semana. Ele supõe que não vai demorar muito para que eles derrubem o chefão do crime. Park menciona a mãe doente de Connor e se oferece para ajudá-lo se ele der informações sobre Sutcliffe. Davis os interrompe e começa a provocar Connor insultando seu pai. Connor fica irritado e diz para eles verificarem novamente as imagens de segurança porque eles pegaram a pessoa errada. Park diz a Davis para deixar Connor ir, argumentando que eles não têm evidências suficientes para prendê-lo. Davis recomenda plantar evidências sobre Connor e lembra-lhe que indivíduos com poderes podem ser perigosos. Park vai embora, horrorizado com a sugestão de Davis. Depois de sair da delegacia, Garrett pega Connor na rua. Connor jura que não disse nada à polícia e manda Garrett levá-lo para Sutcliffe porque ele tem uma ideia para um trabalho. Quando chegam à garagem, Sutcliffe lê a mente de Connor e descobre que ele realmente não disse nada. Depois de ouvir a ideia de Connor, Garrett sugere interceptar a polícia quando eles transportam os $10 milhões do Psyche para o local de incineração. Connor faz um acordo com Sutcliffe, dizendo-lhe para entregar Nia a ele quando ele receber a psique. Sutcliffe descobre que Connor usará Nia para curar sua mãe doente. Nia fica chateada e sai da sala. Garrett faz seu próprio acordo, pedindo a Sutcliffe que o considere um parceiro de uma parte de sua equipe. Sutcliffe concorda, dizendo que Garrett mereceu. Enquanto planejam o assalto, Connor insiste que nenhum policial deve ser morto. Connor se aproxima de Nia e promete deixá-la ir assim que ela curar sua mãe. Nia repreende-o, dizendo que ela só importa para ele porque é uma curandeira. No dia do assalto, a quadrilha prepara os bloqueios e fica atenta aos veículos blindados. Os drones seguem a van, mas terão que recuar quando chegarem à zona de exclusão aérea. Ao chegar na área, o motorista vê o bloqueio e faz um desvio. Maddie e Fred seguem a van em seu carro, enquanto Garrett a bloqueia com um caminhão de lixo. Enquanto o motorista grita para ele mover o veículo, Garrett tenta parar, permitindo que Connor aumentar seu poder para explodir a van. Momentos depois de Garrett sair do caminhão, Connor finalmente atinge a van com um poderoso ataque, derrubando os guardiões. Garrett usa seus poderes telecinéticos para manter os guardiões incapacitados. Connor causa um curto-circuito nos circuitos dos guardiões perto de Garrett, enquanto Fred e Maddie desativam os robôs restantes. Maddie abre um buraco na van blindada, grande o suficiente para Fred jogar gás lacrimogêneo lá dentro. Os policiais logo saem do veículo enquanto estão sufocando. Após não receber nenhuma resposta da van, o drone decide entrar na zona de exclusão aérea.
Mad pega as malas de Psyche dos guardas e as entrega para Rhino. Os guardas imploram para que os deixem ir, mas os homens de Rhino começam a atirar neles. Rhino atira nas costas de Mad enquanto ela se vira para ver o que aconteceu com os policiais. Garrett afasta Fred do caminho com telecinese para protegê-lo como Rhino, e seus homens atiram neles. Rhino foge deixando 2 de seus homens para lidar com Garrett e sua equipe. Mais guardiões chegam ao local, permitindo que Garrett, Fred e Connor corram enquanto os capangas do Rhino estão distraídos. Um dos bandidos atira em Garrett enquanto o outro enfrenta os guardiões. Os robôs implacáveis acabam com os 2 bandidos enquanto Garrett e sua equipe correm para um lugar seguro. Enquanto fogem, Fred percebe que uma bala o atingiu, então Garrett o carrega até um carro. Rhino chega ao bar de Sutcliffe e mostra a ele o Psyche. Nia pergunta a Sutcliffe onde estão os outros, mas ele ignora a pergunta e lhe dá um frasco de Psyche. Sutcliffe dá a entender que não pode deixar Nia ir embora porque seu pai ainda lhe deve muito dinheiro. Ao saber que Fred morreu, Connor culpa Garrett pelo resultado desastroso do assalto. Ele argumenta que Sutcliffe os traiu por causa das exigências de Garrett. Na delegacia, Davis informa ao chefe de polícia que Connor é um dos principais suspeitos no assalto. Park, no entanto, insiste que Connor é apenas um peão porque ele não é do tipo que mata policiais. Connor visita sua mãe no hospital e promete a ela que encontrará uma maneira de curá-la. Mary, no entanto, pede que ele pare o que está fazendo e a deixe ir. Enquanto isso, Park visita a casa de sua ex-esposa para passar um tempo com sua filha Lina. Ela diz a ele que outras crianças têm medo dela, porque ela está usando suas habilidades para mover objetos. Enquanto caminham pelo parque, Lina expressa seus medos de que seus pais a entreguem, porque ela ouviu no noticiário que é isso que acontece com crianças como ela. Enquanto Park tenta confortá-la, Travis se aproxima dele para lhe dar uma mensagem de Connor. Park se encontra com Connor em um restaurante para descobrir o que ele quer, mas ele insiste que é tarde demais para um acordo. Connor garante que se entregará às autoridades, mas quer ajudar para pegarem Sutcliffe primeiro. Na delegacia, os policiais se preparam para prender Sutcliffe. No bar, Sutcliffe começa a tossir, então ele chama Nia para curá-lo. Enquanto Nia o trata, a polícia desliga a energia e começa a atirar neles. Durante o tiroteio, Sutcliffe escapa com Nia e Rhino por uma passagem que leva para a garagem. Quando eles chegam, Garrett atira neles, atingindo Sutcliffe no peito. Garrett dispara vários tiros em Rhino, mas ele ainda consegue se levantar e atacar ele. Antes que Rhino pudesse alcançá-lo, Garrett usa sua habilidade telecinética para desacelerá-lo. Connor logo chega para lançar eletricidade em Rhino. Enquanto isso, Sutcliffe tenta apontar sua arma para Nia, enquanto pede que ela o salve. Rhino consegue agarrar Connor e jogá-lo na mesa. Connor tenta se libertar eletrificando Rhino, mas a voltagem não era forte o suficiente para detê-lo. Enquanto Rhino estrangula Connor, Garrett pega uma ferramenta de metal afiada e esfaqueia Rhino no olho. Connor acaba com ele disparando uma descarga elétrica na cabeça dele. Nia se aproxima de Sutcliffe, mas em vez de curá-lo, ela pega sua arma. Garrett usa seu poder telecinético para estrangular Sutcliffe e tirar a arma de Nia. Connor diz a Nia que ela estará livre para ir depois que curar sua mãe. Garrett entrega a arma de Sutcliffe a Connor, aconselhando-o a pegar o que precisa. Nia, no entanto, mostra a ele o ferimento em seu braço, resultado da cura que ele fez dias atrás. Ela diz a Connor que pode morrer se tratar da mãe dele. Apesar da objeção dela, Connor ainda leva Nia ao hospital. Quando eles chegam, Nia toca em Mary para curá-la, mas Connor logo a impede depois de ver que ela está lutando. Quando Mary acorda, Connor se aproxima dela e segura sua mão enquanto sua vida desaparece. Park e Davis logo encontram o corpo de Sutcliffe na garagem. Connor chega à delegacia com Nia para se entregar às autoridades. Ele diz a ela que o caminhão está com o tanque cheio para levá-la aonde ela precisar ir. Logo após o trágico assalto, os legisladores propuseram uma proibição total do uso de poderes em Lincoln City devido ao assassinato de 4 policiais. Park e Davis recebem um prêmio por bravura na perseguição de criminosos na cidade. Garrett logo se encontra com Kumbo e lhe paga o dobro do dinheiro que Sutcliffe lhes devia. Connor vai até o túmulo de sua mãe e diz que não poderá visitá-la por um tempo. Nia visita seu pai na prisão, sorrindo para ele enquanto espera por uma nova vida depois de ser libertado de Sutcliffe. Finalizando assim nosso recap de hoje, pessoal, não esqueçam de se inscreverem, dar um like e me contem nos comentários o que acharam. Até a próxima!